Olá, está entrando no ar mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Fabrício Sobrosa Jung, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. E é uma alegria ter você acompanhando o nosso programa. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Aqui nós queremos ver algumas instruções que Jesus dá aos seus discípulos sobre a vida e também um pouco da visão que Jesus tem dos tempos do fim. Pegue sua Bíblia, não saia daí, porque o nosso estudo já vai começar. Lucas capítulo 17, versos 1 e 2, o evangelista nos diz: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeços, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e fosse atirado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Jesus inicia esse texto nos chamando à responsabilidade de como nós devemos cuidar das coisas que nós fazemos e da vida que nós levamos. Veja, ele diz que, invariavelmente, é inevitável que venham problemas, dificuldades e até mesmo escândalos. Mas, ai daqueles que são os provocadores de escândalos. Jesus não quer dizer com isso que ele nos julgará e nos destruirá por conta do nosso pecado ou por conta da forma como nós vivemos. Mas Jesus está deixando bem claro que aqueles que só buscam ser pedra de tropeço para as outras pessoas, esses precisam tomar cuidado. Aqueles que vivem para a destruição do próximo, esses, melhor seria que a morte chegasse logo, para que ele não fosse ainda mais culpado de colocar pedras de tropeço perante os seus irmãos menores. Por isso, Jesus nos chama à responsabilidade para não vivermos como responsáveis pelos escândalos, mas diariamente nós possamos viver na sua presença. E a sequência do texto nos demonstra como então nós devemos aprender a viver. Os versos 3 e seguintes, Jesus diz o seguinte: tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier lhe dizer, estou arrependido, perdoa-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como do tamanho de um grão de mostarda, diriam a esta moreira, arranque-se e transplante-se para o mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, venha, agora sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá, prepara-me o meu jantar, apronta-se e sirva-me, enquanto eu como e bebo, depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vós, depois de terem feito tudo o que lhe foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que nós deveríamos. Veja, Jesus parece estar ensinando os seus discípulos que a simples forma de viver como ser humano seria muito mais facilitada se nós aprendêssemos a viver como perdoadores, como pessoas que levam o perdão adiante, como pessoas que não guardam mágoas, rancores e nem dúvidas em seu coração. Jesus está nos ensinando que até mesmo quando nós perdoamos ou quando nós fazemos alguma coisa que nós julgamos ser bom para o nosso próximo, até mesmo ali nós não temos nada de bom. Não temos que exigir de Deus nada, apenas estamos fazendo a nossa obrigação. Então Jesus diz que aquele que perdoa, aquele que vive para perdoar, está sim vivendo conforme a vontade de Deus, está perdoando o seu irmão, está fazendo aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. Assim, o paralelo que Jesus coloca nesse texto está muito bem claro.
Ou nós somos pedra de tropeço e vamos o tempo inteiro buscar formas de brigar e destruir o nosso próximo? Ou então, nós somos convidados pela palavra e pelo amor de Deus a viver de forma muito mais consciente na presença dele. E assim nós podemos demonstrar o amor que Deus nos deu através do perdão que nós podemos compartilhar. É por isso que Jesus, antes de falar das coisas do fim, ele nos chama a atenção para o perdão. Mas ele também nos chama a atenção na sequência para que nós não cuidemos apenas daquilo que nós pensamos que é certo ou da forma como nós achamos que é correto viver. Vejam, a partir do versículo 11 e seguinte, Jesus passa a nos dar o exemplo de como agir com o nosso próximo necessitado. Diz assim: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e se apresentem ao sacerdote. Acontecendo que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levanta-se e vá, a tua fé te salvou. Jesus, então, aqui nesse texto nos demonstra que por vezes nós buscamos a ação de Deus, nós buscamos a ajuda de Deus, e quando nós recebemos a resposta que nós damos ou a forma como nós nos comportamos, geralmente é como aqueles nove judeus que, quem sabe, pensaram que Jesus tinha a obrigação de curá-los, porque eles eram pessoas honradas, eles eram judeus. Agora, aquele samaritano, que além de estar com uma doença que era um estigma, um selo de problema na sua vida, que também trazia junto de si o problema de ser de uma região ou de uma cidade aonde os judeus não gostavam de ir, não gostavam nem mesmo de se aproximar. Jesus então nos chama a atenção dizendo que por vezes aquilo que os nossos olhos nos levam a ver é mentiroso. Por vezes aquilo que nós pensamos que é possível de ver e tentamos colocar essa visão nas mãos e nos olhos de Deus, tudo isso não passa de uma grande mentira. É por isso que Jesus chama a nossa atenção para que nós não sejamos nem como os 9 leprosos que não voltaram para dar glória a Deus. Também não sejamos como os seus apóstolos e discípulos que com certeza ficaram chocados porque ele estava indo e falando com leprosos. Mas aprendamos a ser como aquele homem que ouviu da boca de Jesus: vai, porque a tua fé te salvou. Na sequência, Jesus tem mais um embate com os seus inimigos, com os fariseus. Diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou ele está lá, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui ou está lá. Não saiam, nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade à outra do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário primeiro que ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma,
Choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço, tiver seus bens em casa, não desça para tirá-los. E, de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, esse a salvará. Digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. E então perguntaram a Jesus: onde será isso? E ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se juntarão os abutres. Este último relato de Jesus nos parece trazer uma imagem muito preocupante sobre o fim dos tempos. E ele fala especialmente no final do texto, de uma realidade onde pessoas que se gostam, pessoas que se amam, serão apanhadas de surpresa e ainda mais, serão até mesmo separadas abruptamente. Por vezes, os fariseus ou as pessoas do tempo de Jesus pensavam que deveriam buscar sempre cada vez mais esse dito reino de Deus ou reino dos céus, fazendo com que as pessoas deixassem tudo para trás e seguissem coisas que não são realmente verdade. O próprio Jesus alerta isso, dizendo: virá muita gente dizendo que aqui estará o reino dos céus, mas não sigam essas pessoas. Porque quando acontecer, aqueles que realmente conhecem a voz do bom pastor a ouvirão e a seguirão. Jesus fala que o tempo do fim acontecerá num repente, acontecerá de um dia para o outro, de um instante para o outro. Pessoas que estarão vivendo a sua vida normal serão levadas a observar e, como o apóstolo Paulo bem diz na sua carta aos Filipenses, se ajoelhar dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus nos lembra que quando vier o reino dos céus, quando Jesus Cristo voltar em sua glória para julgar os vivos e os mortos, muitos serão pegos de surpresa. Ele usa então dois lembretes ou 2 passagens do Antigo Testamento para abrir os olhos dos seus discípulos e também dos fariseus. Ele lembra do dilúvio e de Noé, e também lembra da destruição de Sodoma e Gomorra e do sobrinho de Abraão, chamado Ló. Ali nós vemos pessoas que ouviram a notícia de que algo catastrófico, algo muito perigoso ia acontecer, mas pessoas que continuaram vivendo a sua vida sem se dar conta de que o fim estava próximo. Da mesma forma, Jesus chama a atenção, tentando nos mostrar que muitos daqueles que vivem hoje na Terra estão vivendo a sua vida normal, como se nada fosse acontecer. Mas o reino dos céus está vindo. E é por isso que Jesus diz para estarmos sempre de sobreaviso. No final do texto ele dá uma mensagem que parece ser enigmática, mas que na verdade é muito real e necessária. Ele diz: aonde estiver um corpo, ali se juntarão os abutres. Com isso, ele está querendo dizer que em qualquer lugar da terra, aonde o homem pode estar, ali acontecerão esses sinais. É por isso que nós temos que estar sempre preparados para ver o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, e assim um dia recebermos a graça de vivermos na companhia do nosso Deus. Jesus conecta tudo isso nesse texto, nos mostrando que a melhor forma de estarmos preparados é buscar viver uma vida na sua presença, aonde os escândalos e as pedras de tropeço são evitadas, e aonde o perdão é a melhor forma de viver, aonde o perdão é a grande dádiva que nós podemos dar uns para os outros. Aquilo que nós recebemos, agora de graça também distribuímos. Que Deus possa nos confortar, nos consolar
e nos abençoar na sua palavra, hoje e para todos sempre. Amém. Legal, nesse programa o nosso estudo vai ficando por aqui, mas não perca a nossa próxima edição, que irá continuar com o texto de Lucas, capítulo 18. Assista a este e a outros programas em Facebook, no www.facebook.com/Rádio da IELB e também no YouTube, youtube.com/Rádio CPT. Baixe também este e outros episódios em www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado por sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT em suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e com sua família. Grande abraço e até o nosso próximo programa.